Fala, galera! Estamos conversando mais um programa Eu Amo Você. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E junto hoje nós temos a presença de muitos convidados aqui no nosso programa Eu Amo Você. Zaqueu, só quero falar uma coisa. O programa Eu Amo Você é Zaqueu e Marlene. Você sempre começa falando de Zaqueu e Marlene. Só quero deixar bem claro que eu não sou a Marlene, sou o Larry. E hoje eu estou aqui substituindo a Marlene, porque nós vamos falar de um assunto que... Prova de fogo, entendeu? Substituindo só em loco aqui para a gente falar de um determinado assunto. Que nunca vou substituir a Marlene na vida do meu amigo. Nem ele quer. Nem ele quer, pode ter certeza disso. Pastor? E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo no seio familiar, tá? E gostaria de apresentar para vocês aqui Oséias Gomes, que tem uma experiência nesse segmento de empreendedorismo, e o nosso convidado especial, além do best-seller dele, nós temos também o livro dele, Empreenda pelos Princípios Bíblicos, tá? A gente, de repente, vai falar alguns assuntos sobre isso daqui. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Que bom, Oséias. Ficamos sabendo que a sua palestra em algumas igrejas foi muito impactante, né? E é um assunto que hoje tem que ser falado. Existe em muitas famílias empreendedores. Eu tenho um caso na nossa igreja de uma família que começou a empreender bem cedo e hoje estão expandindo os seus negócios. E, Oséias, eu te faço a minha primeira pergunta. Como empreender em família? Que passo você pode dar para os nossos ouvintes que vão estar escutando o nosso programa? Olha, empreender em família, a função principal que acontece dentro de uma família é a cultura. A cultura ela começa a ser empreendida, toda a família ela tem seus valores, seus princípios, mas a cultura familiar ela é muito importante. Agora há pouco nós falávamos sobre futebol. Eu digo que eu não torço para nenhum time, porque meu pai não torcia para nenhum time. Então, essa cultura não havia dentro da nossa família. E a força, tanto na estruturação familiar, na estruturação empreendedora, ela começa pela cultura. E o que é uma cultura? A cultura é você levar as pessoas a ter um comportamento muito parecido um do outro. E quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos uma história que nos remete a isso. Olha só, hoje nós pegamos a empresa, por exemplo, da Toyota. A Toyota, ela lá em 1961, o senhor Yuji Toyoda, ele implementou algo chamado Kaizen. Kaizen era os colaboradores da empresa, que estavam no chão de fábrica, nos corredores da fábrica, podiam participar, dando ideias da cultura empresarial e compartilhar com todos. Tanto é que hoje uma oficina mecânica que for trabalhar só com a Toyota, olha eu fazendo um jabá aqui, né? Da Toyota, ele se quebra, porque são carros, veículos que não dão problemas. Mas se a gente for hoje lá na Toyota, no Japão, enfim, para ver tudo que eles fazem, a gente vai aprender muito com eles, mas jamais nós conseguimos tirar a cultura. Cultura é algo muito incítrico dentro de uma empresa, cultura é algo muito incítrico dentro de uma família. E essa é a base do sucesso para a família e a base do sucesso para a vida empreendedora. Olha só, quando nós olhamos para a Bíblia diz no livro de Gênesis que o povo queria fabricar uma torre, né? Eles tinham um projeto muito ruim, para onde eles queriam ir era muito difícil eles chegarem. Mas teve algumas atribuições que o próprio Deus reconheceu. Porque Deus, ele chegou e disse assim, olha, desçamos e confundamos. Provavelmente falou com a Trindade, né? Desçamos e confundamos. Por quê? O povo é um e fala a mesma língua. Essa é a base de uma família. Essa é a base cultural, tanto familiar como empresarial. É a gente viver o que é? O povo é um. Unidade. Sim. É viver em unidade. Quanto mais unidade, mais fortalecida está essa família, mais fortalecida está essa empresa. E falar a mesma língua por quê? Porque para que não haja divergência. Tanto no seio familiar, a gente precisa se comunicar bem,
A gente precisa se proteger com aquilo que nós falamos, que nós acreditamos, que nós validamos, que nós temos como valores, como princípios para nós. E na vida empreendedora é como se fosse uma família. O método é igualzinho. Agora, olha só que interessante, que o próprio Deus ele diz assim, olha, isto é tão forte, esses dois requisitos, o fato de falar a mesma língua e o fato de viver em unidade, isso é tão forte. Olha só, pastor, isso é tão forte que não é o meu tudo e não é o seu tudo. É o tudo do Deus da plenitude, dizendo assim, ó, tudo o que eles tentar fazer, não haverá restrição. Você tem noção, pastor? Será que nós aqui temos noção do que é quando uma família ela preserva os seus princípios, ela preserva a sua cultura, eles falam a mesma língua. E quando a gente aprende a levar isso para dentro de uma empresa, é o meu caso. Eu venho de uma família muito pobre, meu pai, a gente se criou na roça, na lavoura, 6 filhos, ganhando um salário mínimo. Eu até costumo dizer que os meus pais não me deram nada que eu tenho, mas me deram tudo que eu sou. Por quê? Porque a cultura familiar era tão boa que hoje eu me tornei um dos maiores empresários desse Brasil, porque os valores familiares, os princípios da família, o mundo se moderniza, o mundo se atualiza, pode ter tecnologia, pode ter as IAs, inteligência artificial, o mundo pode ficar mais rápido, acelerado. Deus falou isso para Daniel lá atrás. O mundo vai ficar acelerado e a ciência ela vai se multiplicar. Mas princípios e valores não pode ser confundido. E isso vale para a vida familiar e também para as empresas. As empresas que se sustentam no mercado são as empresas que têm cultura bem implementada. E o que é cultura bem implementada? É falar a mesma língua e viver em unidade. Falar um pouquinho aqui do teu livro aqui. Eu achei muito interessante quando você fala de princípios, de cultura e tudo, você tem um conceito que fala do Gênesis, né? Do início. O Bereshit, não é isso? A família tem que ter um princípio, né? Tem que começar de algum lugar. O que você diria hoje para uma família que pretende empreender? Porque às vezes o que acontece? Às vezes famílias já têm o seu trabalho, mas não entendem o que é um empreendedorismo, o que é o empreendedorismo dentro do seio familiar. Hoje nessa geração, veja bem, nós temos lá os nossos pais, nossos avós, que eram da geração baby boomers, né? Que veio logo após a guerra, grande nascimento de bebês. Aí veio a geração X, que é a minha geração, que nasceu de 61 até 80. E depois a geração Y e a geração Z. Hoje, nós temos muita geração Z dentro da nossa família. Essas geração Z, eles são acelerados. Eu tenho uma empresa chamada Lions Startups, que incuba lá 300 startups, são 500 programadores. Esses mais jovens falam muito bem essa língua. E é natural, pastores. A gente vê esses jovens, eles vêm com uma ideia para você, eles já dizem assim, olha, Oséias, eu tenho aqui essa minha ideia, vai ser uma grande startup e vai ser uma unicórnio. O que é unicórnio? É um valuation já de 1 bi. Quer dizer, mas veja bem, é o sonho de cada um. Mas a gente entender o processo e as validações de uma empresa, eu não estou falando do tempo, eu estou falando do processo realmente, porque o próprio Deus fez isso tudo em 7 dias. Olha só, é muito importante respeitar o processo. E quando nós olhamos por maior empreendedor, que alguns chamamos, até codificam Deus como arquiteto do universo, o maior empreendedor, você usando a sua palavra, pastor, que diz assim, você disse o que para mim? Tudo tem um início, um princípio. Isso. E a Bíblia diz, no princípio criou Deus. A terra era sem forma e vazia, era o início de tudo. E quando eu olho para esse princípio, talvez nós podemos pegar ali o texto de Jó, que eu chamo isso de jornada empreendedora, Jó 8:7, que diz assim, o teu início pode parecer pequenininho, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Quando Deus começou o mundo, também era tudo muito pequeno, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Era muito tímido ainda. Mas o que Deus entendeu foi da criação e validação. Porque Deus fez 6 validações na criação do mundo. A Bíblia diz que ele construiu ali aproximadamente 2 dias, não me lembro exatamente, e viu Deus que era bom. Validação. Ele parou e validou aquilo que ele havia construído. Aí Deus construiu mais um pouco, ali, 3º, 4º dia,
e viu Deus que era bom. De repente Deus constrói mais um pouco do que tudo que ele estava fazendo pela terceira vez e viu Deus que era bom. E construiu mais um pouco e na quarta vez viu Deus que era bom. E construiu mais um pouco e na quinta vez e viu Deus que era bom. Que como no sétimo dia ele descansou, no sexto dia que ele encerrou tudo, ele veio e fechou a caneta e fechou a conta, né, pastor? É verdade. Que daí foi o yes de Deus, né? Porque viu Deus que tudo que ele havia feito era muito bom. Sabe o que é isso? É validação. Então nós como famílias, nós como líderes familiares, como instrutores dos nossos filhos, nós temos que dizer para eles assim, olha, não deixe de acreditar nos sonhos, sigam em frente. Se tiver que voltar, refazer novamente, como disse o apóstolo Paulo, veja lá onde você caiu. A gente sempre refuta para o pecado. E, às vezes não é isso. Não. Às vezes é onde é que você errou, onde é que você falhou. Repara o seu erro e comece de novo. Só que respeite processos. Tudo na vida não é trampolim, processo. Aliás, um grande esportista do mundo, Michael Jordan, ele disse isso, e o Bernardinho também se apropriou dessa palavra, dizendo assim, olha, o desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. Quer dizer, antes de olhar para o troféu, antes de olhar para o pódio, cuide do processo. É isso que ele estava dizendo. Mas antes de que Michael Jordan falasse isso, Deus lá, em estado milenar, ele já nos ensinou isso, que nós devemos cuidar do processo. E sendo que ele, sendo Deus, ele podia apenas no estalar de dedo ter criado tudo isso, mas ele queria deixar essa grande aula para nós. Que bacana. Meu amado, você usou uma expressão muito forte chamada comunicação. Comunicação. E eu gosto muito dessa nomenclatura. Porque dentro do seio familiar, o que precisa hoje em dia é comunicação. É verdade. E isso, alguns casamentos estão até se perdendo. Como o empreendedorismo também precisa de muita comunicação, eu passei por esse processo dentro da nossa própria vida. Eu tive 2 empresas e eu quebrei nas 2. Mas sempre acreditando nos meus sonhos. E uma coisa que eu aprendi com a minha esposa é que tudo deve ser falado. E eu comunicava muito com ela. Ela sempre dizia, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez. Para você que está nos ouvindo aqui, participando desse podcast, eu amo você, que é empresário e gostaria de ter o seu próprio negócio. Nós temos um exemplo de uma pessoa que saiu. Qual é o seu estado mesmo? Paraná. Narrou para nós de uma família pobre de 6. E hoje é um grande empresário, tem as suas startups, e é uma palavra muito bonita de falar, né? Parabéns mais uma vez. Mas eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes que vão ouvir esse podcast sobre a comunicação dentro da empresa. Porque tem muitos líderes que não sabem lidar com os seus funcionários. Olha, esse tema ele é tão importante, pastor, porque esse é o princípio basilar para que uma empresa ela tenha escala. Hoje eu sou proprietário da franquia Odonto Excelência. São 1.300 franquias no Brasil, Paraguai, México, Angola, Manaus, em todos os estados do Brasil eu estou presente, quase todos eles. E permeiam-se diariamente em torno de 20 mil colaboradores nessa franquia. Como que eu consigo criar a escala se eu não souber me comunicar com as pessoas? Então, a comunicação ela é muito importante. Por isso que quando Deus diz assim, eles falam a mesma língua. Quer dizer, eles se comunicam bem. Porque às vezes quando falam de falar a mesma língua, não é falar português, espanhol, inglês. Não, é se fazer entender. Sim. Isso é muito importante. E como eu faço hoje dentro da nossa empresa, é fazer com que as pessoas elas consigam ouvir a minha voz. Com que elas consigam entender aquilo que eu estou falando. Quais são os nossos objetivos, quais são os nossos propósitos. E de maneira didática. De maneira didática, porque existe um princípio que eu tenho dentro da minha empresa, que é tudo que eu crio de tecnologia tem que gerar produtividade. Isso serve para a família. Tem que gerar facilidade. Nada complexo cria empatia entre as pessoas. Facilidade. Comunicação fácil, simples. Simples. Terceiro, tem que criar didatismo. Se você aprendeu hoje e é didático isso, amanhã você faz sozinho. Não é isso? E tem que criar o quê? Processos. Sim. Equilíbrio. Porque
nós que termos uma vida regrada, com métodos, com valores, não significa você viver uma vida chata. Não, é você trilhar os trilhos onde você vai errar menos na vida. Eu não estou dizendo que as famílias não erram. Eu não estou dizendo que as empresas não erram, pastor. O problema é quando elas erram sem ter um objetivo, sem saber para onde elas estão indo. E o mundo empresarial acontece exatamente isso. Então, hoje eu consigo me comunicar com os colaboradores que estão do outro lado. Eu tenho um método de gestão de pessoas que o tema dele é: quem sou eu dentro do nós? Por quê? Porque a gente gosta muito de falar em equipe, em grupo. Mas é muito importante quando a gente sabe quem é quem dentro desse grupo. Bacana. As pessoas, elas gostam de ser valorizadas, elas gostam de viver. Aliás, quando nós pegamos o princípio de Abraham Maslow, filósofo americano, eles são 5 princípios, mas eu me lembro de 4, que ele diz que o principal princípio do ser humano, necessidade do ser humano, é de necessidade fisiológica, óbvio, claro. Segundo, é de segurança. Ter um bom emprego, ter uma escola boa para os seus filhos, uma casa boa para morar, enfim. Terceiro, é viver em grupo. E o quarto, já logo em seguida, é autoestima. Então a gente gosta de viver em grupo, mas a gente gosta de ser percebido no meio desse grupo. Ainda ontem eu pregava na igreja e eu disse que Jesus, ele conhece muito bem esse método, porque ele estava pregando para uma grande multidão, mas quando ele olha na praia, ele viu um único homem, Pedro, que lavava a rede. Veja só, ele sabia trabalhar em grupo, mas também sabia trabalhar em unidade. Ele deixou o grupo, e isso incomodou tanto Jesus que ele deixou o grupo, disse: a gente já volta a terminar a minha mensagem. E ele foi lá tratar com alguém que estava muito mais carente, a dor de um projeto frustrado, de uma pescaria a noite toda, que não deu certo. Ele chega e fala assim: Pedro, me dá mais uma chance, Pedro. Então, existe um momento que nós, como líderes, nós temos que entender quando nós podemos falar em grupo e o momento que nós temos que falar para aquela pessoa. Porque à medida que ele está precisando do teu abraço, do teu carinho, do teu afago, é muito maior do que um grupo todo. Então, às vezes, nós temos que entender como gestores que nós temos que sim trabalhar em grupos, mas às vezes, quando falamos da autoestima, é pegar a pessoa na unidade, naquele momento dela, e você reconhecê-la. Você dá um troféu, você dá um abraço, você dá uma repreensão, enfim, esse é o processo da vida familiar e empresarial. Vou falar um pouquinho sobre propósito. Eu gosto muito desse tema de propósito. E quando a família resolve empreender, ele tem alguns objetivos e alguns propósitos. Eu falo muito sobre isso, sobre Ana e Eucana, e Penina, entendeu? Porque no primeiro momento a Ana, ela queria ter um filho pelo objetivo de ter um filho e mostrar para a Penina que ela tinha capacidade de ter filho. Então, quando ela decidiu mudar o status quo dela, ou seja, o objetivo dela, e ela alinhou um propósito, ela disse o seguinte: se eu tiver um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Aí ela identificou justamente com o propósito de Deus, que a casa de Eli estava corrompida, e Deus estava precisando de um profeta. Então, quando ela disse o seguinte: eu vou entregar o meu filho à tua casa, ela alinhou o propósito dela com o propósito de Deus. Então, teve um alinhamento de propósito ali, e as coisas começaram a acontecer. Em relação a isso, vamos falar sobre Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão, que era ter um filho. E, em determinado momento, ele atropelou, e a própria mulher dele disse o seguinte: a gente não consigo ter um filho, vai lá, deita com a empregada e tem um filho. Então, ele pulou um pouco esse propósito aí, trouxe um objetivo e trouxe um filho. Mas não era o propósito de Deus que esse filho fosse de outra mulher, e sim de Sara. Então, em determinado momento da nossa vida, eu vou voltar aqui ao teu livro, que eu li ele, eu comi ele essa semana, achei bacana, muito, muito legal, muito bacana. Recomendo a todos vocês, além do best-seller que você tem também, falando sobre gestão fácil. Exatamente, isso aí é um best-seller, bacana isso, 2 livros best-seller. Deu 3 milhões e 400 exemplares. Bacana, muito legal. Eu tenho certeza que atingiu a muitas pessoas, entendeu? Então, em determinado momento, é o seguinte: você escreve aqui no livro o seguinte, que José não trocou o propósito por uma proposta. Perfeito? Isso. Então, em determinados momentos da família, que a família começa a crescer, o empreendedorismo, a empresa ou aquilo que eles estão criando começam a expandir,
e tanto o homem quanto a mulher olham um para o outro e como não houve comunicação, às vezes, no casamento, e começam a estabelecer objetivos diferentes, aí o homem larga a mulher, vai ter outra mulher e, às vezes, isso acaba sendo um problema lá na frente, entendeu? Então, acho que é muito importante a gente identificar isso, entender o propósito e não trocar por uma proposta, às vezes, que vai destruir a nossa vida. A Bíblia é muito clara em dizer para nós, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. Olha só, quando nós olhamos essa entrega que a mãe entregou Samuel para Deus, ela fez exatamente isso, ela entregou primeiro para o reino de Deus. Primeiro entregou para o reino de Deus. Quando nós olhamos para Salomão, um menino de aproximadamente 12, segundo Flávio Josefo, os grandes, de 12 a 18 anos ou 21 anos, tinha nessa faixa de idade. Você acha que nesse menino ele não queria andar de Ferrari, não queria ter um Rolex no braço, ele queria tudo isso, né? Quando Deus chega para ele e fala assim, peça o que tu queres. Se fosse alguns anos atrás, é como se Deus desse um cheque ouro, um cheque 5 estrelas, assinado, e falou assim, preencha de quanto você quiser aí que eu vou te dar. Deus fez teste da maturidade, cartão black, né? Quer dizer, sem limite. Quer dizer, Deus testou a maturidade dele. Ele olhou e disse assim, Deus, eu preciso de sabedoria e conhecimento para cuidar do teu povo. Buscou primeiro o quê? O reino de Deus. Quando ele buscou o reino de Deus, Deus falou assim como você está buscando a mim primeiro, tudo que você não pediu eu vou te dar, riqueza, fama, dinheiro, vida longa, a morte dos seus inimigos, tudo isso eu te darei. Porque quando você busca o reino de Deus com prioridade, você está preparado para ser próspero. Nós estamos preparados para ser ricos. O próprio Deus diz, não tem como você servir a dois senhores. Você tem que desprezar um para você adorar o outro. E logo em seguida ele diz assim, você precisa desprezar o dinheiro para que você possa adorar a Deus. Aí tem gente, pastor, que pega isso empiricamente e diz, você tem que ser pobre para poder adorar a Deus. Não tem nada a ver com isso. Você tem que deixar o dinheiro no lugar dele. É só isso. Dinheiro é para te servir. E você é para servir a Deus. Quando a gente entender esses valores, Deus olha para a gente e fala assim, você entendeu o que é buscar primeiro o reino dos céus. Por isso vou fazer de você grande. Então, é o que eu faço, eu procuro fazer todos os dias. Eu chego da minha empresa, ela cresce, inaugura uma franquia a cada 48 horas. Uma empresa que começou vendendo, eu tenho meu primeiro livro caixa, que foi R$218 a minha retirada, quando deu o briefing da empresa. Hoje eu tenho empresa que vende 10 milhões por dia, e mesmo assim, todos os dias eu boto os pés, esta empresa é do Senhor Jesus. A minha empresa é do Senhor Jesus. Isso é busca de propósito. O que é busca de propósito, pastor? Respondendo a sua pergunta aqui. Quando a gente fala de propósito, é muito interessante ver como que Deus criou o propósito. Eu até falo nesse livro que, em determinado momento, eu falei sobre propósito e não sabia exatamente o que eu estava falando sobre isso. Eu cheguei em Muro Alto, em Recife, para dar uma mentoria, e o meu avião, acho que peguei uma questão meteorológica, demorei um pouquinho para chegar lá, e quando eu cheguei atrasado, e era uma palestra divertida, as pessoas faziam a pergunta para mim, e quando eu sentei no palco, alguém me fez uma pergunta, Oséias, qual é o segredo para ter uma franquia de sucesso? E rapidamente, como eu digo que eu procuro ter a mente de Cristo, acredito que o Espírito Santo me colocou na minha mente a resposta. E eu disse assim, só entregue para as pessoas aquilo que faz sentido para você. Só venda para as pessoas aquilo que faz sentido na sua vida. E quando nós olhamos, e eu fiquei com aquilo na minha mente, e quando eu fui escrever o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos, e chegou no momento de falar sobre propósito, eu falei, Deus, o que é propósito? O Senhor me refutou minha mente para Colossenses, quando a Bíblia diz assim, e tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando a gente olha para esse texto, pastor, não dá a impressão que Deus é um pouco exclusivista, meio carreira solo, interessante, que tudo isso só para Ele. Não, não é isso. É que Deus criou primeiro para Ele. Depois que fez sentido para Ele, Ele criou nós para fazer parte dessa ambiência chamada universo. Então, isso é propósito, né? Então, todas as pessoas que quiserem empreender, eles têm que ter um propósito. Sim, uma criação da família. Quando a gente vai constituir uma família, vai ter filhos, tem que ter um propósito. O que você quer para o seu lar? O que você quer para a sua família? Viver de qualquer jeito? De forma desorganizada? Não.
A gente tem que ter um propósito daquilo que a gente quer em nossa vida. Vai construir uma empresa, tem que ter um propósito. Por que você quer fazer aquilo? O que você quer atender à sociedade? O que você quer atender ao seu cônjuge? Como você quer atender os seus filhos? Isso é propósito de vida, né? Aliás, eu posso falar algo para você aqui, pastor? Hoje você é um pastor de tão grande relevância, tantas pessoas são cuidadas por você, tratadas por você, porque hoje ser um sacerdote, ser um pastor, é muito mais do que ser um empresário. Ontem à noite eu estava dizendo para alguns empresários, estava falando na igreja, que um texto me chama muito a atenção. Elias, um grande guerreiro, um grande profeta, um homem de múltiplas qualidades, né? um grande tudo, né? E ele, em determinado momento, já tinha ganhado, estava famoso, tinha ganhado a guerra, Jezabel, aquela coisa toda. Deus olha para ele e diz assim, viu, Elias, vai para o ribeiro de Querite, bebe da água do ribeiro, e eu vou mandar os corvos te alimentar lá. Agora, que interessante, eu acredito, pastores, que um ribeiro não nasce do dia para a noite. Aquilo devia estar em estado milenar ali. Agora, olha que interessante, a Bíblia diz que passado alguns dias, não foi nem meses, o ribeiro secou. Mas que falta de sorte de Elias, né? Será que ele estava num projeto errado? Ou será que Deus se confundiu? Aí eu fiz uma pergunta para Deus, falei, Deus, por que o Senhor secou, passado alguns dias, o Senhor já secou o ribeiro de Elias? Sabe o que Deus disse para mim, pastor? Sim. Se eu não secasse o ribeiro, Elias estava na zona de conforto até hoje, tomando água daquele ribeirinho. Mas um homem preparado, da envergadura de Elias, tinha muito mais para ser feito através da vida dele. Então, quando o senhor não deu certo como empresário, não foi o senhor que quebrou, foi Deus que secou seu ribeiro. Eu acredito. E a gente fica frustrado, minha empresa quebrou, poxa vida, depois de um tempo, as coisas não deram certo, a precificação quebrou minha empresa. Gente, acredite em você, acredite nos propósitos de Deus, busca Deus na sua vida, porque às vezes é Deus que seca o nosso ribeiro. Eu me lembro, eu fui gerente de banco, mas ainda ser gerente de banco, pastor, na década depois de ser lavador, capitão de roça, fui frentista de posto, fui lavador de carro, fui pacoteiro de mercado, fui office boy de banco, cheguei a gerente do banco. Ser gerente de banco, o senhor sabe, naquela época, da década de 90, final da década de 90, você, em cidades pequenas, você era autoridade, era você, o prefeito e o delegado que mandava na cidade. As pessoas brincavam dessa forma, né? Então você tinha uma inclusão social muito grande. E certo dia eu levantei de manhã e falei assim, mãe, minha mãe me ajudava a arrumar a gravata. Eu falei, nem arruma direito, mãe, porque daqui a um pouquinho eu estou voltando para casa. Como assim, meu filho? Eu falei, porque hoje é o meu último dia de trabalho no banco. Mas olha a estabilidade que você tem, olha o emprego que você tem. Eu falei, mãe, o que Deus tem para a minha vida é muito maior do que isso. Você imagine, hoje eu ganho o que eu ganhava no banco no mês, eu ganho talvez por hora, ou talvez quando eu pisco o olho. Desculpa, mas é mais ou menos isso. O tanto que, pegando o texto de João 8,7, o teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro a Deus pertence, ele será grande. E a gente tem que acreditar nos propósitos de Deus. Isso é muito interessante, porque na década de 80, as pessoas preservavam muito a CLT. Você ouvia falar de empreendedorismo? Essa geração viu muito pouco sobre isso. A Baby Boomers mesmo, na verdade, que foi pós-guerra, ela viveu isso aí empiricamente. E a nossa geração X, na verdade, eu me lembro, nas famílias, a primeira referência para se casar era ter um bom emprego. Sim. Porque era ter capacidade de sustentar a família. Então, ter um emprego naquela época era muito interessante. Então, por isso que hoje o empreendedorismo ele vem surgindo um pouco mais depois e o mundo se avoluma, né? Aquilo que o próprio Jesus disse quando ele foi subir aos céus, vocês farão coisas das quais eu estou fazendo e farão muito maiores. Eu imagino, mas será que Jesus não fez essas coisas maiores na época porque ele não tinha competência? Claro que não. É que não era o tempo ainda. O tempo dessa evolução não havia chegado. Mas eu fico imaginando que Jesus está nesse momento lá ao lado do Pai, olhando e vendo a gente fazendo essas IAs, vendo o homem andando de mãos dadas com os robôs, com a tecnologia. Ele olha e fala assim, olha que bacana, que massa, né? Era isso que eu esperava desse povo, né? Então nós temos que ser cabeça. Quem tem que ser o dono da inovação, quem tem que criar as melhores empresas, é o povo chamado e escolhido por Deus, sim. É verdade. E quando você usou o termo, também muito interessante, eu me lembrei quando o povo de Israel saiu do Egito.
A Bíblia diz que eles foram na casa de cada egípcio pegar ouro. Quem disse que aquele povo saiu sem nada? Saíram muito ricos. Muito ricos. Porque o Deus que nós servimos é um Deus da riqueza. Eu não gosto muito do evangelho da prosperidade, mas eu gosto muito do evangelho de Cristo, quando você faz por onde, pelo seu suor, você vai chegar aos seus objetivos. É muito importante, né, pastor? Nós deixar bem claro que a mensagem principal da Bíblia Sagrada é a mensagem da cruz. Não existe para nós outra mensagem, a mensagem basilar da Bíblia é a mensagem da cruz. Só que a Bíblia é tão profunda e eu tenho certeza, pastores, que o senhorio de Deus, Deus ama viver o dia a dia com a gente, nas nossas tomadas de decisões. Porque o que é o senhorio de Deus? É Ele ser dono. Sim. Ele ter a propriedade dele sobre nós, ele ter o cuidado de nós, é o Espírito Santo de Deus que estará conosco todos os dias. Quer dizer, ele tem que ter função, ele tem que nos ajudar nas tomadas de decisões nossas. Então, quando a gente traz Deus, igual as pessoas dizem assim, alguns dias atrás eu vi alguém dizendo, Deus não é o seu mordomo, viu? Mas nós temos tão pouco para dar para Deus que quando a gente pede algo para Ele, nós estamos declarando a nossa dependência. E Ele fica feliz com isso. É verdade. Que bacana. Muito bom, muito proveitoso. Eu acho que o Oséias tem uma grande experiência nesse segmento aí. E tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, vão ouvir esse bate-papo nosso aí, vão aprender muito. Mas eu queria voltar um pouquinho, Oséias, para a gente falar um pouquinho sobre as dificuldades, sobre os óbices, às vezes encontrados dentro da família, quando ela entra no conceito de empreendedorismo. Às vezes, em determinado momento, um dos parceiros do casal, o marido ou a mulher, ela não aceita muito a questão de você largar o emprego, ter alguma coisa definitiva e partir para um outro propósito dentro do empreendedorismo. Você falou aí, eu também vivenciei isso. Eu era empregado público federal, tinha um cargo numa instituição federal e saí para tentar minha vida também aqui privada, ser empreendedor, trabalhar nesse segmento. E às vezes, em determinado momento, a nossa família olha e não entende muito. Mas, como família, a minha família, eu entendo que sou eu e minha mulher. E nós dois sempre fomos dois assim, visionários, dois parceiros, e uma unidade muito grande naquilo que a gente constrói. E eu vejo muito o seguinte, não atribuir culpa em determinado momento, entendeu? Porque às vezes, quando você tem um fracasso e você atribui culpa a um ao outro, o relacionamento acaba ficando desgastado. Verdade. Entendeu? Já vi muito isso. Então, o que é importante é o seguinte, se foi feito pelos dois. Os dois escolheram fazer alguma coisa, entendeu? Então, no relacionamento, você entender isso. Como são parceiros, vocês vão construindo. E quando chegar lá na frente, vão desfrutar daquilo que conseguiram, conforme a pergunta que eu tinha feito para você anteriormente. E a gente vê que, muitas vezes, as pessoas acabam se separando. E indo para cada lado, entendeu? Olha, tem que ser olhado sempre os dois lados. Eu acho que um ser bastante afoito, outro ser um pouco ponderado, isso é um equilíbrio até dentro de um casamento, sem nenhum problema. Até um conselho que eu dou para... Quando é possível um empreendedor, que ele é CLT, que ele tem um emprego, imagine que ele está com os pés em 2 barcos. Eu quero montar um comércio. Vai montando esse comércio, vai colocando alguém para cuidar, vai mais no final de semana, no período da noite, e vai tracionando aquilo. Depois que aquilo começa a demonstrar o cheiro de sucesso, é como se estivesse com o pé em 2 barcos. Se esse barco CLT está mais rápido, cuidado. Talvez tenha que tirar o pé daqui e botar os 2 pezinhos aqui. Mas se o teu pezinho do empreendedorismo está indo mais rápido, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Na minha área, na odontologia, eu vejo muitos franqueados que já foram assim. Eles montaram uma franquia Odonto Excelência, mas já eram dentistas que trabalhavam para o governo, para o Estado, e tinham o seu salarinho fixo. E eles perguntavam para mim, daí, Oséias, devo sair agora? Eu falei, não ainda, querido. Contrate um dentista para trabalhar ali, você vai trabalhando em períodos que você tem de folga.
Quando você vê que deu o declive da empresa, que o custo, a receita já está cobrindo o custo, de maneira responsável, aí você sai. Muitos, dezenas eu já vi fazer isso. Então, quando é possível fazer isso, é importante que se faça sem deixar a família perecendo por dificuldade, apenas porque é afoito, porque foi numa palestra de um palestrante. Você tem que acreditar em você. Acreditar em nós não é sermos irresponsáveis com as nossas atitudes. Quando nós temos um filho, temos esposa, passar por dificuldades com a gente é natural. Mas para a gente também é muito difícil a gente se sentir culpado que você deixou a tua família desonrada, passando por problemas. Olha, tem que fazer um ajuste, tem que economizar em casa, ok. Eu acho que realmente o processo da riqueza é esse. Você abre a torneira, fecha o ralo e gasta menos. Esse é o basilar para ser rico. Então, assim, eu até às vezes acabo dizendo, quando as pessoas querem empreender, pastores, falo assim, José, qual que é a primeira dica que o senhor dá para se tornar um empreendedor? Cara, faz aquilo que está lá em Provérbios. De tudo que você ganhar, guarda um pouco e ter inteligência financeira, porque em Provérbios fala isso, sobre inteligência financeira. E às vezes tem que alguns de nós, antes de orar a Deus, de fazer uma campanha, pedindo prosperidade, pede primeiro inteligência financeira. Porque quem vai gastar o seu dinheiro não é o Espírito Santo, não é Deus, é você. Então Deus te prospera. Se você não tem inteligência financeira, você joga tudo fora a prosperidade. Então, em vez de primeiro pedir a prosperidade, pede inteligência financeira. Se prepara para que isso aconteça, né? É o que está escrito em Jeremias. Eu analiso o que você pensa, o seu coração, como você vive e as suas obras. Quer dizer, intelecto, coração, os hábitos que você tem e os resultados daquilo. Quer dizer, Deus deixa bem claro, eu, o Senhor. Em Jeremias 14, se não me engano, ele fala sobre isso. Eu, o Senhor. Quer dizer, a forma que Deus se relaciona conosco, a meritocracia de Deus conosco, não é de forma leviana, não. Deus fala, deixa muito claro, eu vou te recompensar, entendendo por aquilo que você conhece, por aquilo que você sente, os teus hábitos, como que é a forma de você viver, e daí? A pessoa ganha bastante e tem um hábito ruim, gasta todo o dinheiro de forma errada, como que Deus vai recompensar essa pessoa? Ele não vai produzir nada, o que ele faz, que está em Jeremias, não vai rolar, não vai acontecer. Então, assim, as pessoas dizem, é porque Deus não me abençoa, Deus abençoa. Vai ver como que essa pessoa está vivendo. Ela entendeu as regras basilares que Deus deixou instituído para nós, né? Então, isso é muito importante, a gente tomar esse cuidado para que realmente a família tenha esse equilíbrio, que a gente prospere com inteligência financeira, que se puder andar com os 2 pezinhos em 2 barcos, até para que você possa poder tirar o pé daqui depois, de um CLT, de algo assim. Eu acho que é um mix de sugestões aqui para que as famílias continuem saudáveis. Eu acredito e estou muito feliz em conhecer o nosso amigo. Te peço mais uma vez desculpa, infelizmente não pude ir na sua palestra, mas estou tendo a honra de estar conhecendo um amigo agora honra e aprendendo. Minha, honra é minha. Porque é um ditado que diz que conhecimento não se ocupa espaço. É verdade. Então, as suas palavras enchem o nosso coração de otimismo numa época tão difícil que estamos passando. Verdade, pastor. Mas eu creio daqueles que servem a Deus, e a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, Deus vai dar uma direção para cada um de nós. Verdade. O mundo já é do maligno, mas nós somos o quê? O sal da terra. Nós somos povo eleito, sacerdote real, nação exclusiva de Deus. Você, meu querido que está nos ouvindo, avance. Não pare de sonhar no meio das dificuldades. Como o nosso amigo Oséias acabou de falar. Na dificuldade é que Deus opera. Verdade. O maior exemplo foi Elias. É mesmo, o senhor usou uma expressão muito forte. O rio secou. E já devia estar ali há muitos anos. Mas Deus sabe todas as coisas. Verdade. Esse bate-papo está muito legal, mas estamos chegando ao fim aqui. Eu tenho certeza que foram assim, momentos que
esse tempo voou e nós nem percebemos isso, passou rápido, muito rápido. Mas, Zé, eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre as suas redes sociais, sobre os seus livros, como que a gente pode estar acompanhando, aonde pode acessar essas informações. Fala um pouquinho aí sobre isso, por favor. Quero primeiramente agradecer aqui o carinho de vocês terem me recebido, eu poder falar para esse público maravilhoso, seleto, que quer empreender em família. É um prazer muito grande, um privilégio que Deus me dá em estar aqui. Quero aqui convidar os nossos telespectadores para me seguir nas redes sociais, né? Oséias Gomes Oficial. Todo sábado às 9 horas da manhã eu tenho Café com MDE, eu falo só sobre empreendedorismo. As pessoas que quiserem participar, entre lá na nossa live todos os sábados às 9 horas da manhã. Também os meus livros, eu tenho o livro Gestão Fácil e Negócio Escalável, que são livros que foram lançados pela Editora Gente, uma das maiores editoras do Brasil. Passou de 3.400.000 exemplares vendidos, se tornaram long-seller. E agora, o meu mais querido livro, né, o livro do coração, Empreenda pelos Princípios Bíblicos, que em 4 meses nós estamos na 4ª ou 5ª edição do livro, que já é um best-seller também, que está transformando a vida de pessoas empreendedoras, pessoas cristãs, pessoas que reconhecem Deus como seu Senhor, né? É um prazer muito grande estar aqui. Espero poder contribuir para o elenco, para o elevo desse elenco de pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Eu vou deixar aqui só uma frase só, que eu acho muito interessante. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ter objetivo. E no mundo empresarial, no mundo comercial, eu aprendi isso, sempre ouvi. Primeiro você tem que comprar aquilo que você quer vender. Eu acho que você fala muito sobre isso, né? É muito importante você comprar aquilo que você vai vender. Faz sentido para você? Então faça e o faça com excelência. Oséias, muito obrigado pela presença e que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre sua vida cada dia. Amém. Pastor Zé. Olha, mais uma vez queremos agradecer ao nosso querido amigo Oséias. Acesse as nossas mídias sociais. Rede Ágatos, a rede para o bem.